Um ano depois que Hunter entrou pro clã do capeta, nós conhecemos Jesse, um recém-formado no ensino médio que, em vez de cadastrar o currículo no InfoJobs e sair procurando emprego, prefere invadir a casa de uma bruxa sinistra e ainda por cima tem a cara de pau de realizar um ritual que coloca o catiço atrás dele. Jesse então precisa encontrar um jeito de se livrar do encosto antes que seja tarde demais. Essa incrível história de atividade paranormal marcados pelo mal, filme lançado em 2014 e que prometia desvendar mais segredos sobre a trama da franquia iniciada em 2007. Será que o filme teve sucesso nisso? Será? A propósito, esse aqui é o 5º filme da saga Atividade Paranormal, sendo que eu já fiz os outros 4. Se liga no card que tá pipocando aí no canto da tela pra assistir depois. Neste vídeo em questão eu vou mostrar jeitos ligeiros de derrotar este filme, ou pelo menos evitar o mal que cerca a vizinhança onde Jesse e seus amigos moram. Sendo assim, já coloca toda a sua energia positiva no botão do like, porque é dessa forma que você ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo e que de quebra vão aprender a não serem tapadas igual os personagens dessa história. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia no ano de 2012, quando conhecemos Jesse, um cara de descendência mexicana que acaba de se formar no ensino médio. O seu pai pede que ele arrume um trampo, já que a inflação tá encarecendo a compra no supermercado. Jesse, por outro lado, não quer pegar no batente tão cedo e prefere ficar andando pela vizinhança carregando uma câmera HD que ele usa para registrar tudo que acontece por lá. O curioso é que debaixo da casa de Jesse vive uma mulher misteriosa chamada Ana, que a comunidade local pensa ser uma bruxa. A avó do garoto, que é bastante religiosa, diz pro neto que não importa o que aconteça, ele nunca deve importunar a vizinha do mal. Mesmo assim, Jesse não dá ouvidos a ela e começa a filmar a casa sinistra, a ponto de perceber que um conhecido dele, chamado Oscar, tá frequentando aquele local. Não bastando isso, ele ainda pede que a molecadinha fique atazanando Ana ao bater na sua porta, o que deixa a dona de casa tinindo pra jogar uma maldição em Jesse. Muito bom. Certo dia, a mulher olha pra Jesse e fala que ele mal pode esperar pra ver o que vai acontecer com ele. Ok, vamos parar por aqui. Todo mundo conhece aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, correto? Sendo assim, o jeito de derrotar qualquer filme de terror é simplesmente evitar o perigo antes que ele aconteça, que no caso de Jesse é não bater na porta de uma mulher que é notoriamente conhecida como praticante de magia capirotesca. Certamente que sim. Esquece isso, porque ele e seu amigo, nesse caso um cara sensato chamado Hector, ouve um gemidão vindo do andar de baixo, onde Ana vive, e decidem escorregar uma GoPro pelo duto de ventilação. A câmera pega Ana fazendo um ritual estranho na presença de outra mulher, que deixa os dois coçando a cabeça pra entender o que tá acontecendo ali. Uma noite depois, Jesse e Hector estão soltando bombinha de São João no telhado, quando de repente vem Oscar fugindo da casa de Ana a toda velocidade. Não bastando isso, a polícia cola na propriedade e, pra surpresa de Jesse, tira o presunto de Ana do local, sinalizando que algo de errado não tá certo por ali. Como o GTA V ainda não tinha sido lançado em 2012, tanto Jesse quanto o Hector se encontram entediados e decidem fazer a coisa mais normal do mundo, invadir a casa de Ana pra ver o que tinha lá. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Cara, eles não deveriam ter feito isso por 2 motivos. O primeiro é que isso é crime nos States, conhecido como Criminal Trespass, o que pode te colocar em cana por até 5 anos, dependendo do dano causado. Segundo, os 2 batutinhas já tinham a confirmação de que Ana era de fato uma bruxa, pois viram o ritual acontecendo pela GoPro. Então por que vocês vão entrar numa casa dessa? São os caras perturbados de verdade. Dane-se isso, porque os investigadores de Araque descobrem vários artefatos da capirotagem e encontram uma familiar caixa com fita VHS. Isso mesmo, aquela que tinha sumido da casa de Hunter no começo de Atividade Paranormal 3. Isso demonstra pra gente que o suposto assalto na propriedade de Christie não foi obra dos meliantes, e sim do clã das bruxas que precisavam sumir com as evidências capturadas no ano de 1988. Pior que as fitas, eles encontram um livro, uma espécie de diário, que conta com os 10 melhores rituais de bruxaria pra você virar milionário da noite pro dia, desde que você aceite fazer uma doação de alma pro andar de baixo. Um desses rituais acaba chamando a atenção de Jesse, de Hector e da nova membra dos Fuça-Trouxas. Seu nome é Marisol, e ela parece bem animada pra fazer. Jess traduz a parada do espanhol pro inglês e explica que o ritual que eles viram Ana fazendo permitia que portais fossem abertos entre lugares profanos. Como eles não gostam muito de ler e possuem um vocabulário de 200 palavras, os 3 não sabem o que profano significa, que nesse caso é exatamente o contrário de santo. Não cientes dessa informação, os 3 decidem praticar aquele mesmo ritual numa igreja abandonada. Por que, senhor? Por quê? O trio Parada Burra recita as palavras do livro, mas nada acontece. No entanto, isso é caldo suficiente para Hector borrar as ceroulas e resolver voltar para casa. E é aí que alguns minutos depois, Marisol e Jesse começam a ouvir batidas fortes no banheiro. Eles pensam ser obra de Hector, o que infelizmente não é o caso aqui. A duplinha abestada então corre de lá doidado, sendo que no dia seguinte Jesse percebe que seu doguinho, que antes era apaixonado por ele, tá querendo a distância de seu dono. Isso nos leva a outro mandamento aqui do canal quando o papo é enfrentar as capirotagens. Se você suspeitar estar sendo
sendo perseguido pelo chifrudão, preste bem atenção aos animais, pois eles têm um sentido que os humanos não possuem, o que os torna mais sensíveis a captar as frequências do oculto. Como se isso não fosse o suficiente, Hector também repara que Jess teve a sua primeira menstruação, ou devo dizer, monstruação. Isso é uma piada bem gostosa. Como esses personagens não agem como pessoas normais, o cara ri da situação e ainda mostra a marca de uma mordida em seu braço, a mesma que a gente vê em Atividade 1 e 2, um claro presságio de possessão demoníaca. O moleque começa a dizer que teve uns sonhos estranhos com uma galera velha ao redor dele, o que o deixou bastante amedrontado. Ele então revela pra Hector que se sente diferente, como se ele tivesse sob a influência de uma presença. Isso leva a pegar um brinquedo de infância pra testar se consegue se comunicar com o encosto, o que infelizmente também funciona. Olha só, é nítido que o ritual deu resultado e que eles abriram uma passagem pro Tinhoso. Como a mandiga veio do livro de Ana, obviamente não pode ser coisa boa. Além disso, a própria avó de Jess frequenta o reduto religioso dos mexicanos, que, diga-se de passagem, são muito bons em combater as capirotagens. Nesse caso, Jess poderia ter falado pra sua avó que tinha acontecido na igreja, dessa forma possibilitando que ela encontrasse um jeito de arrancar o encosto de perto do neto. Contudo, Jess acha a parada legal e não faz porcaria nenhuma a respeito disso. As coisas não param de aumentar na escala da tinhosice, já que Hector e Jess são confrontados por uma gangue do bairro, o que é uma péssima ideia pro lado dos meliantes, já que o demo arrebenta a cara dos danados. No dia seguinte, Jess percebe que já pode deixar o currículo nos Vingadores, pois agora ele tem vários poderes, que incluem flutuar no ar, planar ou andar de skate e ter super fôlego, o que deve ser ótimo pra encher bexiga de festa. Mais tarde, vemos a dupla dinâmica arrastando duas gatas pra fechar bem a noite, só que como eles não gostam de trabalhar, também não tem grana pra bancar um local maneiro pra fazer essa fuleiragem, o que os obriga a usar o único local disponível, nesse caso, a casa de Ana. Mano, os caras poderiam ter ido pra uma praia, aproveitar da luz do luar pra dar um toque romântico na cena, mas não, bora enfiar e se enfiar num local medonho, cheio de pó pra atacar sua rinite e ainda por cima contando com a presença de um encosto que pode chegar por trás de fininho sem que você perceba. Hector e sua parceira sabiamente vão pra outro lugar e Jesse sobe pra buscar uma proteção anti-bebê, enquanto a gata afobada fica esperando por ele. O problema é que Jesse aparentemente tá com conjuntivite e não acha a porcaria do plástico pra cilindros, deixando a mulher entediada o suficiente pra fuçar na casa de Ana e descobrir a existência de um alçapão, de onde magicamente Oscar sai, puxando os cabelitos da donzela. A menina foge, Jesse o confronta. Aê, cadê a garota? Porém, Oscar não tá muito bem de saúde, já que seus olhos estão parecendo aqueles que os demônios de Supernatural têm. Oscar diz que Ana colocou algo dentro dele e que o único jeito de evitar que ele machuque os seus parentes é se finalizando antes que o catiço fique rachado pro verão. É aí que o possuído da semana mete o pé da casa e passa a ser seguido por Jesse, que exige mais respostas do garoto. Infelizmente, isso não vai ser possível, já que o danado cai em cima de um carro, agregando pra nossa contagem de presuntos. No dia seguinte, o trio Parada Burra continua aumentando o rastro de cocô pelo chão, ao decidir explorar o alçapão. Lá eles encontram vários símbolos gravados nas paredes, os mesmos que a gente viu nos outros filmes. No entanto, não é somente isso que eles encontram, pois lá tem um mural com várias fotos, que incluem as de Oscar, a do próprio Jesse e, pior, uma de sua mãe grávida ao lado de Ana e Lois, a avó de Christy e Kate. Jesse sai fervendo pra falar com seu pai, mas os seus planos são interrompidos por uma mulher misteriosa que tá avaliando o valor da propriedade de Ana pra anunciá-la nos sites capirotagens.com. Eles esperam a mulher sair e Jesse mostra a foto pro seu pai, que diz que o moleque tá vendo morango no lugar de banana e desconversa sobre o assunto de sua mãe. Nesse mesmo dia, Jesse percebe algo estranho no seu olho e começa a puxar a parada, que tá parecendo aquelas tripinhas de camarão. Ele então finalmente começa a pôr o cérebro pra funcionar. Bom, pelo menos parte dele, já que o cara não é lá muito inteligente. O trio Parada Burra vai até a casa de Arturo, o irmão de Oscar. Lá o cara explica que Oscar era adotado e que a sua mãe tinha se lascado no parto, a mesma coisa que aconteceu com a mãe de Jesse. Ele também diz que o irmão adotado estava se comportando de forma estranha no último mês e que estava investigando uma tal de seita, que segundo ele raptava os primogênitos de várias famílias espalhadas por todo o planeta. Oscar estava neurótico a respeito disso e afirmava que as bruxas estavam construindo um exército e que ele foi escolhido desde o seu nascimento, de certa forma marcado pelo mal. Eu entendi a referência. É aí que Marisol vê um recorte de jornal sobre Ellie, ela mesma a sobrevivente do segundo filme e meia-irmã de Hunter. De alguma forma, Oscar conseguiu seu número de telefone, que é pego por Hector. Eles marcam um encontro com a garota, que explica que as bruxas fazem parte de uma patotinha chamada As Parteiras, e que elas marcam os bebês escolhidos nos úteros das mães, que na maioria das vezes pedem algo em troca do tinhoso. Isso pode ser fortuna, saúde e até mesmo a nova coleção da Dolce & Gabbana. Quando os filhos completam 18 anos, eles são levados pelas bruxas e sofrem um ritual que destrói a pessoa que eles eram antes, tirando a alma de seus corpos e colocando a do catiço. Eu não sei não, isso me parece meio trabalhoso.
Tanto Oscar como Jesse tinham completado 18 anos recentemente, e mesmo que o garoto não tivesse feito o ritual na igreja abandonada, mesmo assim ele seria laçado pelo tinhoso. Ellie também diz que sabe onde as bruxas vão se reunir para fazer o ritual final, nesse caso na casa de Lois, a avó de Kate e Christie. Esquece isso, porque Jesse tá fora de controle e vai pra cima do amigo de Marisol sem motivo nenhum. Sai aqui na rua, sai aqui, porque eu vou te moer na porrada. Mais tarde ele revela que ficou fora de controle e que não conseguiu se segurar. Não brinca. Nessa mesma noite, Jesse ouve seu doguinho pedindo ajuda da casa de Anna e vai correndo pra lá. Infelizmente, isso não passava de uma traquinagem do demo que encurrala o garoto no porão. Lá ele avista Kate e Christie, que aqui estão com a mesma idade que tinham em 88, que fisicamente não é possível. Elas dizem que Jesse tá prontinho pra ser a noivinha de Toby, que pula a cerimônia e vai direto pra noite de núpcias com o cara, o possuindo no ato. No dia seguinte, Jesse aparenta ser outra pessoa, e que inclusive a gente torce para que o capeta torre o saco dele nas profundezas do andar de baixo, pois o garoto maravilha levita o seu doguinho até o teto e parece se divertir ao machucar o bichinho. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele, mata esse danado! É aí que Hector freia nas cuecas e pede a ajuda da avó de seu melhor amigo, que avisou pra eles não brincarem com a capirotagem alheia. Ela então vai até um curandeiro local, que fala que Jesse necessita de uma limpeza, o que eu sinceramente discordo, já que esse danado aí tá precisando mesmo de um exorcismo da tropa Warren. Mais uma vez eu vou dar essa dica nesses filmes aqui. Eles deveriam ter entrado no Google e pesquisado o contato de algum demonologista, pois eles já sabiam que estavam lidando com um catiço nível platina. Nesse grau de dominação do corpo não adianta ir na igreja, já que o padre não vai fazer nada sem autorização do Vaticano, que pode demorar semanas pra dar um aval pra realizar o ritual. Esquece isso, já que o curandeiro pede que a avó de Jesse passe os ovos na cara do garoto. Eu acho que os mexicanos realmente têm uma tara com essa mandinga aí, já que a gente vê a mesma recomendação no filme A Maldição da Chorona, que olha só, eu também já trouxe pro canal. Se liga no card pipocando aí no canto da tela. Voltando pro filme, a abuela tá quase terminando o ritual, mas na hora de fazer o sinal da trindade, o catiço em Jesse domina a situação e dobra o espaço-tempo do local, fazendo uma bagunça desgramada na casa da mulher. Agora eu me pergunto, custava Hector e Marisol terem segurado os braços do amigo pra que a avó terminasse a parada? Pô, cara! Eles também poderiam ter dado um sedativo pro garoto, exatamente como a gente vê Rachel fazendo em O Chamado 2, franquia essa que eu também já cobri aqui no canal. Depois da bagunça, Jesse apaga e aparentemente está com uma febre de uns 47 graus. Isso faz a sua avó ter a ideia de dar um banho no neto, o que não vai acontecer nessa vida, já que Jesse é maroto e faz a sua parente descer as escadas um pouco rápido demais. É dito que ela foi mandada pra UTI, então eu não vou colocá-la na contagem. Além disso, Jesse sumiu da casa, deixando Hector e Marisol bem preocupados com o amigo. Eles então bolam um plano zica que, se liga só, eles vão no hospital contar pro pai de Jesse sobre o ritual. Uau! Cara, sinceramente, não dá pra mim. Os caras têm a porcaria do livro de Anna, que é basicamente uma enciclopédia do mal. Ou seja, se eles sabem o que o ritual faz com uma pessoa, eles também têm um jeito de saber o que procurar pra repelir isso. Sendo assim, eles poderiam usar a internet pra ver uma contra-maldição ou algo que desse tempo pra eles trazerem Jesse de volta. Outra coisa, Jesse agora é o principal suspeito de ter agredido a sua avó. Tanto Hector quanto Marisol sabiam onde o ritual final iria ser feito, então eles tinham a faca e o queijo na mão pra denunciar isso pras autoridades. Ligando pra polícia, eles diretamente colocariam as bruxas em confronto armado com os tiras, o que com certeza reduziria o número de agentes do mal, já que elas não iriam se render fácil assim. Esquece isso, porque no meio do caminho pro hospital, eles são interceptados por Jesse versão capirotesca. Às vezes a força bruta pode ser a melhor solução para alguns problemas na vida, já que Marisol usa essa tática para apagar o seu amigo com um taco de beisebol. Nessa hora eu sinceramente ligaria pros tiras e daria a minha posição, porque aqui o importante é manter Jesse o mais longe possível do clã das bruxas, sendo assim não haveria melhor lugar do que Chilindró para fazer isso. Dane-se, porque os amigos se desesperam e tentam levar Jesse pro hospital, o que não funciona, já que um Jeep preto bate no carro de Hector propositalmente. De lá saem algumas figuras encapuzadas que sequestram o garoto. A dupla dinâmica então fica sem cartas na manga e não vem outro jeito a não ser pedir a ajuda de Arturo, que olha só, é o gangster da vizinhança. Ele e mais outro capanga se armam e os quatro partem pra casa de Lois, onde será concluído o ritual. Agora eu me pergunto, o Arthur aí não poderia pedir a ajuda de seus brothers nessa situação? Eu não sei, mas eu tenho certeza que uma gangue não é formada apenas por duas pessoas. Ok, suponhamos que todos os outros miliantes estivessem trabalhando nessa noite. Mesmo assim, Hector e Marisol ainda poderiam usar uma arma. Dessa forma, eles poderiam ter pedido alguns ferros emprestados pra Arturo, já que 4 pessoas atirando é melhor do que apenas 2. É verdade.
Esquece isso porque eles invadem a propriedade de Lois e são atacados pelas bruxas danadas, sendo que 3 delas são finalizadas por Arthur. Infelizmente o seu capacho não tem tanta sorte assim e é encontrado já finalizado por Hector e Marisol, que correm pra dentro da casa que foi palco da ação do terceiro filme. Nessa hora Hector vacilou, porque ele poderia ter pegado a submetralhadora MP5 do capanga abatido, já que ele teria pelo menos 40 balas na agulha pra se defender. Mas não, o cagão se esconde no armário enquanto Marisol some de vista. Infelizmente a garota é finalizada, caindo igual titica de pombo na praça. Infelizmente Arturo também é abatido em combate. É aí que Hector corre, enquanto se vê encurralado por várias tias capirotescas. E pior, pelo próprio Jesse, que agora parece estar com um leão capital dentro de si. Hector momentaneamente consegue bloquear o caminho de Jesse e avista uma estranha porta de madeira com umas marcas cravadas no material e um estranho barulho vindo de dentro. Sem chance contra os poderes maromba de Jesse, ele decide tentar a sorte e abre a parada. Ele então se vê em outro lugar que, diga-se de passagem, é bem familiar pra gente, já que descobrimos que se trata da casa de Micah e Kate. O quê? Não bastando isso, ele vê a última noite do casal juntos, quando Kate aparece possuída descendo as escadas. Peraí, Ed, você tá me dizendo que o Hector entrou em um portal que o teletransportou pra outro lugar e ainda por cima no passado? Sim. É, galera, o Zé Ruela aí conseguiu voltar no tempo em 5 anos, justamente pra 2007, e se você tá se perguntando por que do local ser a casa de Kate, eu te explico. Você se lembra que o livro de Ana dizia que o ritual só permitia a passagem pra outros locais profanos? Então, tanto a casa de Lois quanto a de Micah são propriedades infestadas pela capirotagem, e é exatamente por isso que ele foi parar lá. Hector não entende o que raio está rolando ali, e pede a ajuda de Kate, que acorda do transe e surta chamando Micah. O cara então desce as escadas correndo, só pra ser abatido pela mulher na mesma hora que Jesse passa pra essa realidade, fazendo o mesmo com o Hector. Atividade Paranormal Marcados pelo Mal teve péssimas avaliações da crítica e público, mesmo estando um pouco acima do filme anterior. Eu vou te falar que esse filme me surpreendeu positivamente, já que eu tava cansado de ver mais uma família dentro de mais uma casa no subúrbio da Califórnia sendo atormentada por Toby e seus amigos. Pelo menos nesse quinto filme a gente vê as coisas acontecendo num espectro maior, já que o filme explora outros ambientes, como a rua, outras casas, o centro religioso do curandeiro e por aí vai. Também foi positivo o fato da trama ter dado algumas respostas sobre o clã das bruxas, mesmo que o objetivo final delas ainda não tenha se concretizado. Eu sinceramente espero que façam isso nos próximos 2 filmes que a gente ainda tem pela frente e que eu nunca assisti até o momento da edição deste vídeo aqui. Os pontos negativos continuam os mesmos, personagens superficiais e que são umas completas bestas quadradas, sem qualquer resquício de inteligência. Além disso, o filme não precisava ter 1 hora e 40 minutos de duração, sendo que eu fui obrigado a colocar a parada na velocidade 1.5, porque o desenrolar da história é arrastado demais pro meu gosto. Sendo assim, eu dou uma nota 5,5 para Atividade Paranormal Marcados pelo Mal. Como sempre, o filme trouxe um caminhão de dinheiro pro estúdio, tendo custado apenas 9 milhões de dólares para ser feito e arrecadando 90 milhões de doletas, 10 vezes o que o filme teve de orçamento. Isso garantiu mais uma sequência que chegava aos cinemas no ano seguinte e que foi chamada de Dimensão Fantasma, que pro nosso deleite foi completamente filmada em 3D. Se você quiser esse filme aqui no canal, deixa a seguinte frase nos comentários: eu quero. Também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, sendo que pra mim fica mais fácil responder os comentários de vocês por lá. Chega agora de ficar vendo rituais bestas e bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em Atividade Paranormal Marcados pelo Mal foi de 9 presuntos. E o troféu presunto de ouro vai pra essa parteira danada que toma um balaço no peito. Galera, não esquece de abençoar o like e também dar uma olhada nesses vídeos da playlist que tá pipocando na tela pra vocês, chamada Filmes de Capirotagem. Nela eu reuni várias franquias famosas, como Invocação do Mal, Sobrenatural, Atividade Paranormal, O Chamado e outros filmes bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!